Salve galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube, onde a gente vai falar muito sobre o nosso Botafogo, fala todos os dias, né? Nas vitórias, nas derrotas, nos empates, né? Como eu digo sempre para vocês, é muito mais difícil falar no momento de derrota. Ainda sigo muito chateado com a derrota para o Cuiabá dentro do estádio Newton Santos, mas não tem outro jeito, né? A gente segue, tem 3 partidas finais aí ainda no Campeonato Brasileiro. Eu, sinceramente, tinha prometido a vocês que eu não ia mais falar do tema Libertadores aqui. Eu acho que ficou muito difícil e os matemáticos fizeram até uma matéria hoje, né? Fizeram uma pesquisa e colocaram o Botafogo somente com 4% de chances de ir a Libertadores, de estar dentro do G8, né, do Campeonato Brasileiro. E isso demonstra toda o nosso pessimismo também, né? 4%. Ficou muito difícil depois dessa derrota para o Cuiabá, apesar de ter achado a rodada boa. O São Paulo empatou com o Atlético Mineiro, são 2 times que disputam com o Botafogo, né? O Fortaleza perdeu para o Palmeiras, fora de casa. Só o América Mineiro que acabou vencendo o Inter e aí ultrapassou o Botafogo. Então o Botafogo terminou a 35ª rodada perdendo uma posição, né? Tinha a chance, se tivesse vencido o Cuiabá, de praticamente colar no G8 e aí sim a gente estaria aqui em um outro tom de conversa, né? Estaria aqui falando, olha, ficou muito próximo, vambora que dá, né? E isso só vai voltar, esse otimismo só vai voltar se acontecer do Botafogo vencer o Atlético Mineiro na segunda-feira no Mineirão. E aí a gente dá uma esquecida, tenta engolir a seco essa derrota para o Cuiabá e aí pensa o seguinte, olha, conseguiu compensar uma derrota em casa com uma vitória contra o Atlético Mineiro fora de casa, uma vitória contra um concorrente direto. A gente vai para esse jogo sem mais aquela ilusão de Libertadores, mas se a gente vence essa partida na segunda-feira, as coisas mudam totalmente de cenário, né? Enquanto isso, a gente vai aquecer essa partida, não tem jeito. A gente vai falar sobre Botafogo, vai falar sobre Atlético Mineiro, o Atlético que não está também em uma fase tão boa, né? O Atlético Mineiro do Cuca, que voltou para lá, né? Depois de uma grande temporada no ano passado, saiu, entrou o Turco Mohamed, depois que o Turco Mohamed foi embora, o Cuca voltou, também não tá bem. Esse ano não deu certo também lá no Atlético Mineiro, né? Então, o Botafogo tem condições de jogar bem e surpreender o Atlético Mineiro lá. Agora, eu acho isso até mais provável de acontecer, tá? Porque o Botafogo resolve jogar só quando tá fora de casa. Dentro de casa o Botafogo não joga. Fora de casa é muito mais plausível do Botafogo vencer o Atlético Mineiro. E o primeiro turno dentro do estádio Newton Santos, adivinha o que aconteceu? O Botafogo perdeu 1-0 para o Atlético Mineiro. Esse foi o resultado. Então fora de casa é onde a gente tem mais otimismo das coisas acontecerem. Porque dentro do estádio Newton Santos, eu já disse, parece que é um salão de festa dos adversários. O Botafogo realmente não tem casa esse ano, não joga em casa, né? Bom, mas é isso, eu queria falar sobre, além dessa questão, eu queria falar também sobre o Luiz Henrique. Luiz Henrique, hoje inclusive saiu uma matéria no GE. Globo, que é uma matéria que esse assunto eu já venho falando aqui com vocês há um tempo. O Luiz Henrique, ele foi contratado nessa segunda janela como uma das maiores contratações do Botafogo, dessa segunda janela. No entanto que o empréstimo no valor de 500 mil euros foi pago ao Olympique de Marseille, com uma opção de compra, caso ele cumpra algumas metas do contrato, para o Botafogo pagar 8 milhões de euros, caso ele bata essas metas. Só que bater essas metas, ele está muito longe de fazer isso. E os números estão aí para a gente conversar sobre eles. 3 meses depois de ser anunciado como novo reforço do Botafogo, o Luiz Henrique, que tinha a expectativa de disputar a titularidade, de ser até titular desse time, só jogou 250 minutos. Isso quer dizer menos de 3 jogos completos, gente. Vocês têm noção disso? Tem noção de que o cara tá 3 meses aqui, chegou a 3 meses e só jogou o equivalente a 2 jogos e meio. É o famoso ditado, né? Não deu certo. Não deu certo e é o que está acontecendo até o momento.
O Luiz Henrique chegou aqui, eu também pensei que ele ia voltar, que ia jogar muito bem, que ia até ser titular, cara. Eu cheguei a pensar isso. Quando o Botafogo pegou ele lá do Flamengo, tava quase contratando, o Botafogo foi lá, deu um chapéu, pegou. Eu falei, caraca, porra, contratação boa, cara, vai ajudar muito, vai ser, pra mim, vai ser até titular ali dessa ponta direita, da ponta esquerda, enfim. Acabou que o Jefinho veio, foi o titular, Júnior Santos chegou, ninguém dava nada pelo Júnior Santos, hoje o Júnior Santos é titular e o Luiz Henrique não aconteceu, né? Provavelmente, pode ser que em dezembro ele tem contrato de empréstimo até o meio do ano que vem, até junho de 2023, por empréstimo, né? Agora, provavelmente, cara, pelo andar da carruagem, é capaz, acho muito difícil, né, ele ficar para 2023, cara. Acho muito difícil, ele mesmo não deve nem querer, porque para ele sair da Europa, para voltar para o Brasil, para ser reserva aqui no Brasil, acho muito difícil até o próprio Luiz Henrique querer. Só que aqui existe também uma situação dele, né? Ele tá entrando no segundo tempo, alguns jogos ele entrou no segundo tempo. A única partida que ele foi titular foi contra o Ceará. Botafogo 1, Ceará 1, no estádio Newton Santos, né? A única partida que ele entrou titular foi essa. Só que depende também dele jogar bem, cara. Dele treinar bem durante a semana, dele jogar bem quando for acionado, para ele ganhar mais chances, ganhar mais minutos em campo. Toda vez que o Luiz Henrique entra, também não consegue agradar o torcedor. Não agrada o treinador Luiz Castro, que não está dando chances para ele, mas também não agrada ao torcedor do Botafogo. Então, depende dele também jogar bem, né? Ele é um garoto novo, é um garoto que foi para a Europa muito cedo, né? Voltou também muito cedo, porque parece que não se adaptou muito bem ao futebol francês, e tentou voltar ao Brasil para ver se estourava no Brasil novamente, para depois voltar para a Europa. Esse era o desejo do Luiz Henrique, do pai do Luiz Henrique, de todo o staff dele. Só que o que a gente está vendo aqui atualmente é, no Brasil, ele não conseguir sequência. No Brasil, ele não jogar bem. E isso vai atrapalhar, inclusive, até a carreira do atleta. Dificilmente ele voltaria para a Europa, para um time de ponta, jogando, sendo reserva aqui no Brasil. Dificilmente, muito improvável. Então, assim, provavelmente os staff do Luiz Henrique já está pensando em alguma alternativa. Provavelmente os empresários dele, o pai dele também já deve estar pensando num plano B. Porque esse ano de 2022, até agora, para ele, no Botafogo, é um fiasco completo. Eu torço muito para que ele consiga recuperar, dar a volta por cima. Me parece ser um garoto maneiro, um garoto do bem, né? Merece essa volta por cima, mas infelizmente, até agora, 250 minutos em campo e todos esses 250 minutos jogando mal. Jogando mal. É preciso que se fale isso. Não estou aqui criticando o Luiz Castro por não estar dando chance para ele, não. Estou criticando mesmo o desempenho do Luiz Henrique, que é muito abaixo e é uma decepção para mim, que eu achei que quando ele foi contratado ele seria um dos destaques desse time. Beleza? A gente vai conversando ao longo da semana aí, tem muita coisa para falar. Hoje já é quinta-feira, na segunda-feira o Botafogo enfrenta o Atlético Mineiro às 8 horas no Mineirão. Um abraço e até a próxima.